Olá, um bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 21 de março, e o Senado Notícias está no ar. O embaixador da Alemanha no Brasil e ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça se reúnem daqui a pouco com os senadores na primeira audiência de hoje no Senado. Vamos conferir então a pauta das comissões. Às 9h30 da manhã, então, a Comissão de Meio Ambiente dá início ao segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental. Participam o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, e a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal. E também o ministro Antônio Hermann Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, entre outras autoridades. Para as 10 horas está marcada a reunião da Comissão Temporária sobre a tragédia das chuvas em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Os senadores vão receber especialistas para discutir prevenção, proteção de encostas e estudo geológico. Às 2h30 da tarde, às 2 da tarde, a Comissão de Direitos Humanos recebe a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para esclarecimentos sobre nota técnica contrária ao passaporte vacinal e a obrigatoriedade da vacinação infantil. Já a Comissão de Desenvolvimento Regional se reúne às 6 horas da tarde para o ciclo de debates Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, panorama atual e desafios num cenário de mudanças climáticas. Agora vamos ver as atividades previstas para amanhã. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Infraestrutura deve analisar indicações de autoridades e votar projetos, incluindo o que proíbe que a conta de luz tenha cobrança de perdas de energia elétrica ocorridas devido a furtos de energia ou erros de medição. Às 11 horas, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar 10 itens. O primeiro é o projeto que trata de veiculação gratuita em rádio e TV de informação sobre prevenção de doenças. E às 2h30 da tarde, a Comissão de Fiscalização e Controle começa a reunião deliberativa. Um dos projetos na pauta determina a devolução do valor do frete, caso o produto não seja entregue no prazo previsto. Agora vamos ver quarta-feira. Na quarta-feira será a vez da Comissão de Assuntos Econômicos, que vai fazer uma audiência pública. O debate vai ser sobre venda de refinaria da Petrobras no Amazonas. A reunião está marcada para as 9 da manhã. Também, às 10h30, a Comissão de Assuntos Sociais debate a criação do Dia Nacional da Incontinência Urinária, marcado para 14 de março. Para quinta-feira está marcada a reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária às 8 horas da manhã. Os senadores vão debater a proteção da vegetação nativa na Mata Atlântica. Às 10 horas, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com a possibilidade de votação de 9 itens, incluindo o projeto que dá prioridade a jovens de instituições de acolhimento na seleção para o serviço militar. E às 10h30 da manhã de quinta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais faz audiência pública sobre a constelação familiar e cura sistêmica. A Comissão sobre Petrópolis, que vai se reunir hoje às 10 horas da manhã, visitou o município fluminense na quinta-feira para acompanhar de perto a situação após a calamidade com as chuvas torrenciais que provocaram mortes e destruição na cidade no início do ano. As águas de fevereiro castigaram duramente a cidade serrana fluminense. Foi a maior tragédia da história de Petrópolis, com temporais e enchentes que arrastaram carros, derrubaram casas e deixaram mais de 230 mortos, além de desaparecidos e muitas pessoas desabrigadas. A Comissão Temporária Externa de Petrópolis, instalada esta semana no Senado, quer entender as causas do desastre e propor políticas públicas para evitar esse tipo de tragédia. O objetivo dessa comissão é entender o que realmente aconteceu, para que a gente, ao longo desse mês, que é a vida dessa comissão a princípio, tentar fazer o máximo nessas reuniões, nessas audiências públicas, nessas visitas, para a gente poder ajudar as próximas a não acontecer tragédias como essa, não só aqui em Petrópolis, mas também no nosso Brasil. Os senadores que integram a comissão sobrevoaram nesta quinta o município do Rio de Janeiro para ver a situação nas áreas atingidas e conversar com autoridades locais.
Uma das propostas já apresentadas é lançar NFTs, ativos digitais, para viabilizar as doações ao município. Aproveitando toda essa corrente de solidariedade, a Prefeitura está encaminhando, através aqui da Câmara dos Vereadores, o prefeito Bom Tempo, uma mensagem legislativa, um projeto de lei, e autoriza o município a contratar a criação de ativos não fungíveis, conhecidos como NFT e criptomoedas, no sentido de viabilizar doações. A comissão de juristas que vai elaborar anteprojetos para modernizar o processo administrativo e tributário foi instalada na última quinta-feira com participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Na pauta, a urgência em dar maior celeridade a processos que têm atrasado a vida dos cidadãos e afogado o sistema judiciário. O calendário dos trabalhos foi apresentado junto com a indicação dos responsáveis por cada um dos temas. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, destacou a importância da celeridade na solução dos processos. Pacheco ressaltou que cabe ao elaborador aumentar a clareza com que se expressa para que não reste dúvida ao cidadão em relação à determinação legal. Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, divulgado no último trimestre do ano passado, mostra que desde a Constituição de 1988 até aquele momento, já tinham sido editadas mais de 6,7 milhões de normas, 813 por dia útil. Em tempos críticos ao bom funcionamento do Estado, como na matéria tributária, responsável por gerar os recursos de sustentação de suas estruturas, o que garante o cumprimento pleno de suas funções, eram mais de 443 mil normas, das quais quase 31 mil estavam em vigor em 30 de setembro do ano passado. 2,21 normas criadas por hora, considerando os dias úteis. Pacheco também lembrou que as normas são fundamentais para o país, mas não refletem da forma como estão o que a sociedade espera. Uma demanda por procedimentos mais ágeis que permitam rápida solução de conflitos. Entre as novas tendências, deveria ser possível, por exemplo, realizar mais facilmente a composição das partes fora do estrito âmbito judicial, ajudando a desafogar o judiciário, sempre às voltas com milhares de demandas, muitas das quais repetidas, ou o uso mais intenso de tecnologias de comunicação e informação que evitem custos extras desnecessários nas várias fases dos processos. De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o volume de litígios que são apresentados aos tribunais é extenso e torna as discussões muito longas. O importante não é que o processo todo tributário tramite na esfera judicial. Em vários países do mundo, há o contencioso administrativo e tributário. E só se judicializa a questão jurídica tributária. Ela, sim, é importante que o judiciário dê a sua última palavra à luz daquilo que foi decidido por aqueles que têm maior expertise no âmbito tributário. A presidente da Comissão de Juristas falou que a atualização e uniformização da legislação serão o objetivo dos trabalhos do grupo. Tem-se, portanto, excelente oportunidade para reflexão e apresentação de sugestões endereçadas ao aperfeiçoamento da disciplina normativa do processo administrativo nacional, bem como de temas inseridos no âmbito do chamado direito processual público, com destaque para as medidas de redução de litigiosidade. A Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado fez uma audiência pública para debater a PEC que cria a Polícia Científica. A proposta prevê que os órgãos oficiais de perícia criminal passem a ser chamados de polícias científicas estaduais, incluídas no texto da Constituição, no rol dos órgãos de segurança pública, junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. 13 representantes de categorias policiais manifestaram suas posições. As organizações de peritos criminais são favoráveis à nova categoria constitucional. Mas, na verdade, essa autonomia que se pretende com essa PEC é uma autonomia mais de gestão. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais não vê problema com a PEC 76, que cria as polícias científicas.
Já os representantes dos policiais não concordam com a criação de uma nova polícia e ainda prevêem que haverá aumento de gastos. Eu entendo que, de fato, não há essa necessidade. E vejo com uma possibilidade, inclusive, como já salientado também, de, muito pelo contrário, de haver sim uma desvalorização, né, da perícia. Nós entendemos incabível proposituras dessa natureza que se revestem, na verdade, um caráter corporativo, associativo, né, que visam nada mais, nada menos que a estrutura de poder. A Polícia Civil do Distrito Federal vem aqui manifestar que não vislumbra interesse público a justificar a modificação do modelo hoje previsto na Constituição. Realmente nós estamos diante de um reflexo de um problema muito complexo e que até agora nós não conseguimos equacionar de forma objetiva a solução do problema da segurança pública no Brasil. E no caso, especialmente a PEC que está sendo trazida aqui para o debate, ela vai até acirrar os problemas que já existem. Mas os peritos criminais defendem que os custos não vão aumentar. Quando o dirigente ele tem autonomia, ele pode ir atrás dessa captação de recursos. Por exemplo, o próprio dirigente pode vir a deputados, captar emendas, atrás de financiamentos, FDD, Senad. Então, isso tudo é possível. Mas quando você está dentro da estrutura da Polícia Civil, quem vai fazer essa captação é pelo entendimento, né, da sua chefia, no caso, o delegado-geral. Nos estados onde a perícia faz parte da Polícia Civil, ainda existe um departamento de perícia. Esse departamento tem estrutura própria, tem equipamentos próprios, tem os peritos contratados. Então, não tem como você afirmar que isso vai gerar custo, porque você já tem toda uma estruturação da perícia funcionando. Frear o andamento de projetos que possam ameaçar o meio ambiente. Esse é o objetivo da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso, que promoveu um seminário virtual sobre essa pauta. Da sociedade civil no dia 9 de março, com a ida de artistas e outras personalidades famosas ao Congresso em ato contra projetos de lei que podem trazer danos ao meio ambiente, a Frente Parlamentar Ambientalista fez um debate sobre as propostas. O grupo chama o conjunto dos textos de pacote da destruição, que favorecem, de acordo com os integrantes, grilagem de terras, liberação de agrotóxicos e mineração em terras indígenas. É uma luta constante, né? Eu acho que essa unidade de forças hoje ela é muito fundamental e preponderante para a gente tentar, pelo menos, travar, não é? Barrar aí esse pacote de maldades que nós temos aí, né? Esses 5 projetos que a gente coloca como prioridade para esse enfrentamento, mas infelizmente a gente tem muito mais do que isso. A gente precisaria, na verdade, de um maior comprometimento, mas o comprometimento do presidente do Congresso diz assim, olha, nós não vamos atropelar a pauta, se tiver que colocar, vamos sentar, vamos reunir nas comissões, vamos fazer um debate aprofundado. Eu acho que isso já é um pouco de resposta, porque às vezes o que a gente percebe é que o projeto vai direto para o plenário, às vezes passa em uma comissão, não segue nas demais comissões, não é? Ou às vezes não tem audiência pública, e aí o que você tem? O atropelamento, a tentativa realmente de impor a qualquer custo alguns projetos que são altamente nocivos para a sociedade brasileira. São projetos que vão atentar não só contra o meio ambiente, mas contra a própria população e contra a economia nacional. Se eles forem aprovados, serão aprovados definitivamente retrocessos que vão inviabilizar o nosso desenvolvimento econômico também. Eu acho que essa mobilização permanente que a gente vem fazendo, desde a Constituição, nos traz essa possibilidade de estarmos juntos, aprendendo juntos, levando isso para todos os estados, como eu falei com as frentes estaduais, trazendo a participação da sociedade civil. Essa é uma frente parlamentar onde a sociedade civil e os parlamentares fazem junto essa nossa história. É uma luta pela vida. E aí a gente sempre tem dito que não é uma luta por nós, não é uma luta pelos povos indígenas, né? Nós estamos nos juntando para fazer essa luta, né, pela humanidade,
né? Pela humanidade inteira, pelo planeta. O deputado que coordena a frente na Câmara propõe um equilíbrio dos debates. Nós não somos contra modernizar a legislação de licenciamento ambiental, pelo contrário, mas que não aproveitem esse momento para liberar geral. Nós não somos contrários a modernizar a legislação de agrotóxicos, mas que não se aproveite essa oportunidade para simplesmente liberar venenos proibidos no mundo inteiro, passando, inclusive, regras novas onde a questão da saúde pública, a questão ambiental seja colocada de lado. Nós não somos contra a regularização fundiária, mas não é tudo que deve ser regularizado. A senadora Elisiane Gama convidou a sociedade para acompanhar no dia 30 de março o julgamento do Supremo Tribunal Federal de processos que envolvem 7 ações ambientais e climáticas. É fundamental que a gente mobilize, sabe? A gente vai estar discutindo aqui pelas redes, Mário, um tuitaço, vamos fazer algumas mobilizações aí no dia 30 para a gente conseguir não apenas o julgamento, mas, sobretudo, resultados importantes para a política ambiental brasileira. É na junção de forças que a gente consegue. Na nossa segunda reportagem sobre financiamento de campanha, vamos avaliar a importância da composição das bancadas da Câmara dos Deputados para acessar o fundo eleitoral e quais os cálculos políticos os partidos devem fazer na hora de escolher seus candidatos. O partido que deve receber a maior fatia do fundo eleitoral este ano é o União Brasil. A nova sigla uniu DEM e PSL e se tornou a maior bancada da Câmara, com 76 deputados. Eles devem ficar com quase 14% do total do fundo. Em seguida vem o PT com praticamente 10%. O MDB é o terceiro colocado com pouco mais de 8%. PP, PL e PSD estariam praticamente empatados na casa dos 7%. A divisão do fundo eleitoral está prevista em lei. Pelo texto, 2% deve ser dividido igualmente entre todos os partidos com estatuto registrado no TSE. 35% é dividido entre os partidos que têm pelo menos um deputado, seguindo a proporção dos votos obtidos para a Câmara na última eleição geral. 48% dividido na proporção de representantes da Câmara no ano da eleição e 15% na proporção dos representantes do Senado. Pela regra, 83% da destinação do fundo eleitoral depende da representação dos partidos na Câmara dos Deputados. Esses números ainda podem ter alguma alteração por causa da janela partidária que acaba no dia 1º de abril. Você fotografa o partido em 2 momentos. E essa bancada do partido, agora em 2022 e lá em 2018, esses dois desempenhos do partido, né? Ou seja, ele fotografa o resultado da eleição e a movimentação política até 3 anos e meio depois. A importância da eleição para a Câmara dos Deputados deve fazer com que os partidos procurem meios para formar uma bancada numerosa na casa. Os cálculos podem levar as siglas a abrirem mão de lançarem candidatos a cargos do Executivo em nome da própria sobrevivência. Se o partido depende, para sobreviver, basicamente da eleição e da votação para a Câmara, ele tem, por esse lado, uma pressão para não lançar candidato nas eleições majoritárias e concentrar os seus recursos e seus meios e seu material e seu militante, sua atividade na eleição de deputados federais, que é a que ele vai garantir, inclusive, a que se projeta no fundo eleitoral do futuro, no fundo partidário do futuro, do tempo de TV do futuro. Essa é a eleição que é de grande importância para a definição do quadro político partidário, do ponto de vista da organização dos partidos, após 2022. Outro elemento que os partidos devem levar em consideração na hora de escolher os candidatos para a eleição deste ano é a cláusula de desempenho. Pela regra, as siglas devem alcançar pelo menos 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados
ou eleger 11 deputados federais em pelo menos 9 estados. Outra novidade para a eleição deste ano é que esta é a primeira eleição geral depois do fim das coligações. Na prática, isso significa que cada partido tem de desempenhar sozinho para formar a sua bancada na Câmara dos Deputados. Nas eleições passadas, 12 partidos não alcançaram o quociente eleitoral de 1,5%. Agora você tem duas realidades. A primeira é que o quociente aumenta, passa de 1,5% para 2%. E a segunda é que essa exigência ela vai se realizar no ambiente da proibição de coligações. Essa eleição vai ser um dos pleitos para a Câmara de Deputados, que contará com mais atenção da parte dos partidos e corretamente. O rombo nas contas públicas federais vai aumentar devido às medidas adotadas para conter a alta dos combustíveis. É o que aponta o relatório de março da Instituição Fiscal Independente, a IFE, um órgão auxiliar do Senado para análises econômico-financeiras. A estimativa feita pela Instituição Fiscal Independente levou em conta as perdas de arrecadação com as principais medidas para aliviar o bolso do consumidor diante da alta dos combustíveis e do baixo crescimento econômico. Entre essas medidas, o relatório aponta a redução do IPI para automóveis e vários produtos, anunciada pelo governo, a isenção do PIS/COFINS sobre combustíveis, válida até dezembro de 2022, e o projeto aprovado pelo Senado no início deste mês, que cria a chamada Conta de Estabilização dos Preços do Petróleo. No orçamento deste ano, o governo fixou o déficit em 76,2 bilhões de reais. É a diferença entre receita e despesa. Agora o buraco nas contas vai ser maior. O déficit primário, aquele que não inclui as despesas com juros, poderá chegar a algo como 108,1 bilhões, quando considerado o número previsto pelo governo na lei orçamentária anual, mais o custo dessas medidas que têm sido veiculadas. Segundo a Instituição Fiscal Independente, a inflação também continuará alta. Fevereiro teve a maior taxa para um mês desde 2015, 1,01%. E os analistas preveem que o índice de preços ao consumidor continuará pressionado nos próximos meses. O reajuste anunciado pela Petrobras, de 18,7% no preço da gasolina e de 24,9% no do diesel, terá impacto sobre essa estimativa. O relatório de acompanhamento fiscal deve continuar nos próximos meses a refletir os estudos, análises que a IFE vem produzindo em relação às medidas anunciadas pelo Congresso e pelo governo, sobretudo nessa matéria de preços de combustíveis que tem uma implicação ou podem ter uma implicação nas contas públicas bastante significativa. O relatório cita o agravamento das tensões geopolíticas no leste europeu. A guerra na Ucrânia deverá afetar a economia global em 2022, com mais inflação e menor crescimento, e deverá impactar também as variáveis macroeconômicas e fiscais do Brasil, alerta a Instituição Fiscal Independente. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, participou na sexta-feira de um seminário sobre educação e inclusão dos jovens no mundo do trabalho, promovido pelo CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná. Durante a apresentação, o senador destacou a necessidade de que estudantes aprendam em sala de aula sobre diversidade e respeito à Constituição. Durante a palestra, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse que o planejamento de ações de qualidade na educação de crianças e adolescentes é um dos caminhos para o progresso do país. Quando nós falamos de desafios nacionais, nós temos sempre que invocar algo que deve ser o solucionador de eventuais conflitos de ideias. Todos nós temos a boa intenção de vermos o Brasil desenvolvido. Há ideias de um jeito, há ideias de outro, por vezes essas ideias se conflitam. E não há forma melhor de se entender o que é melhor para o Brasil, senão encontrar na Constituição Federal de 1988 as diretrizes que nós precisamos para o nosso país. Descumprir a Constituição,
aviltá-la, criticá-la severamente como se fosse um pedaço de papel, é algo muito nocivo para o nosso país. Rodrigo Pacheco afirmou que a educação de excelência para estudantes deveria ser uma das prioridades de um plano nacional de diretrizes, com a inclusão de temas como o respeito às instituições, a Constituição e a diversidade. O presidente do Congresso também lembrou que é primordial que as crianças e adolescentes contem com a família e tenham assistência social, psiquiátrica e psicológica. Essa educação relevante, para a qual também tem que se incrementar com tecnologia, para uma geração que, repito, não pode faltar nada da presença do Estado e da família, o comando constitucional, é o que eu considero muito além de reforma tributária, previdenciária, trabalhista, teto de gastos, responsabilidade fiscal, agronegócio, tudo quanto vá, é o que vai consertar o nosso país em médio e longo prazo. Para isso, evidentemente, é preciso haver planejamento, que infelizmente no Brasil hoje nós padecemos, e não estou aqui fazendo crítica pontual a absolutamente ninguém, eu só estou dizendo que o Brasil sofre da falta de planejamento de ações, sequer tem um Ministério do Planejamento em Brasília. E um planejamento que possa então ser efetivamente executado pelo Estado, com a participação da família, com a participação da sociedade, em relação a tudo quanto há, sobretudo em relação à educação. No encerramento do evento, os 3 senadores da bancada do Paraná, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, entregaram uma homenagem a Rodrigo Pacheco. O Centro de Integração Empresa Escola do Paraná parabeniza o excelentíssimo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, por sua brilhante palestra no seminário Educação e Inclusão de Jovens no Mundo do Trabalho, Curitiba, março de 2022. O crime de assédio só pode ser praticado atualmente por chefes em ambientes de trabalho. Mas uma proposta em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça quer modificar essa situação. Foi só uma brincadeira? Foi apenas um elogio? Qual o problema de um convite para jantar? Essas são algumas perguntas que muitas mulheres se fazem cotidianamente em seus ambientes de trabalho. E é muito comum elas mesmas não saberem se foram vítimas de assédio. Mas afinal, o que é o assédio sexual? Segundo o Código Penal, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E a pena para esse tipo de crime pode variar de 1 a 2 anos de detenção. Foi o que aconteceu com essa mulher que não quis se identificar. Ela foi assediada pelo seu chefe várias vezes e a solução que encontrou para acabar com esses constrangimentos foi pedir demissão. Eu falei para meu esposo e ele falou para mim que era melhor que eu largasse o trabalho. Então eu acabei largando o serviço porque eu sentia muito incomodada com isso. Aí eu fiquei muito tempo com trauma porque eu pensava que todo lugar que eu fosse eu ia ser assediada daquela forma que ele fazia comigo. Daila Bandeira demorou para conseguir falar abertamente sobre o que viveu. Mas hoje não tem mais medo de mostrar o seu rosto e revelar o que aconteceu com ela. Mas foi terrível passar por um assédio sexual. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa num órgão público. E não tive muito apoio das pessoas. Assim, parece que as pessoas não confiavam muito no que tinha acontecido. Mas eu fui corajosa porque era muito difícil falar sobre isso. Até hoje ainda é difícil, mas na época, né, foi muito mais, eu era muito mais jovem, então foi uma experiência horrível. Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2018, 42% das brasileiras afirmam já terem sofrido assédio sexual e 15% delas revelam que passaram por isso no ambiente de trabalho. Para ampliar o alcance da lei, a então senadora Vanessa Graziotin apresentou em 2018 uma proposta que retira a condição de superior hierárquico do agressor em relação à vítima para que o crime de assédio seja configurado.
O projeto prevê também aumento da pena em 25% se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas e em 50% se o agressor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. Mas o relator da proposta, senador Marcos Duval, retirou esses agravantes do texto por já estarem previstos no Código Penal. Essa advogada esclarece que, pelo projeto, constrangimentos causados por qualquer colega de trabalho serão considerados assédio. Normalmente, esse agente tinha que ser hierarquicamente superior àquela mulher que estaria sendo assediada. A PL retira essa palavra hierarquicamente e amplia o uso do tipo penal assédio sexual, podendo ser agora aplicado contra colegas de trabalho que também têm esse tipo de conduta de humilhar, constranger a mulher no ambiente de trabalho. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Daqui a pouco, na Comissão de Meio Ambiente, vai começar o segundo colóquio Brasil-Alemanha sobre política e direito ambiental, com transmissão aqui pela TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado na nossa programação.